Boa tarde, gente. Obrigada. Eu não tava olhando que já tava ao vivo aqui. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos para a nossa leitura de hoje? Quem sentiu saudade aqui? Eu senti saudade de vocês. Tô realmente considerando se eu não faço a live da leitura durante o fim de semana, viu? Tenho sentido falta de vocês durante a semana, durante o fim de semana. A gente se encontra aqui todo dia. Aí quando chega no fim de semana, eu falo assim, gente, cadê todo mundo? Quero vocês mais pertinho de mim. Olha só, hoje a leitura do nosso Clube da Leitura. Nós estamos aqui no livro Ocupado Demais para Deixar de Orar. Já estamos no capítulo 11. Hoje já é o capítulo 11. Estamos já caminhando para o final. Não é diminuindo o ritmo, não. Esfriando na oração. Estamos no capítulo 10. Vou te escrever aqui. Vamos ler o capítulo 10. Esfriando na oração. Hoje estou aqui por São Paulo. Então, aqui quando eu estou na empresa, sempre tem alguma demandazinha, alguma coisa e às vezes não consigo entrar 12h30 cravado, mas está dentro do horário que a gente combinou. Entre 12h30 e 13 horas. Então vamos aqui para nossa leitura. Esfriando na oração. Todos vocês são muito bem-vindos, bem-vindas. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, por participarem dessa leitura. Eu quero que você participe não só ouvindo, mas que você também comente no momento que eu fizer a leitura de algo que fizer sentido para você, algo que fez assim uma guinada no seu cérebro, mexeu com você de alguma forma. Comenta aqui, deixa eu saber, para que eu possa te conhecer um pouco mais e possa te ajudar na medida daquilo que você tem buscado, que você precisa. Então vamos iniciar. Meses atrás, estive conversando com algumas pessoas cristãs que estavam constrangidas. Eles me disseram que costumavam ter uma vida de oração satisfatória, mas as coisas tinham mudado. Já não oravam como antes e se sentiam envergonhados. Um homem então contou o seguinte: logo que eu me tornei cristão, pensar em falar com o Deus do universo que me ouvia, que se importava comigo, que era sensível às minhas preocupações, era algo tão assustador que eu não conseguia entender. Quando eu aprendi que podia mesmo fazer isso, comecei a orar o dia inteiro. Orava ao levantar, orava à mesa do café da manhã, orava no carro, orava a caminho do trabalho, orava na minha mesa, com os amigos ao telefone, no almoço, no jantar com a família, com as crianças, quando as colocava na cama. Eu orava com o meu pequeno grupo e gostava demais de orar na igreja. Eu orava o tempo todo e isso me trazia grande alegria. Deus respondia às minhas orações. Minha vida estava mudando, as vidas de outras pessoas estavam mudando, era maravilhoso. E o que aconteceu? Não sei, honestamente não sei. Parece que tudo esfriou. Com grande tristeza ele concluiu: eu quase não oro mais. E aqui, gente, pode-se dizer que é algo comum à maior parte das pessoas, o fato de não orar. E quando você pergunta se a pessoa ora, muitas vezes eu faço essa pergunta em alguns momentos e tem gente que me responde: sim, eu oro. E aí eu faço uma próxima pergunta: em que momento do dia você ora? E aí a resposta é: eu oro quando eu vou comer. Não é que isso não seja uma oração, mas esse não é a única forma de orar. Se você até hoje, como cristão, tem entendido que orar é apenas agradecer ao alimento, você precisa ter uma nova percepção de vida. Eu sabia o que se passava com aquelas pessoas. Quase todos os seguidores de Jesus Cristo, em algum momento, vivenciam exatamente o que você está descrevendo. Eu já tive essa experiência. Quando eu olho para trás,
Em um retrospecto de minha vida espiritual, eu lembro de determinados períodos em que eu orava bastante. Tinha avidez pela oração. Vivia cheio de motivos de agradecer, de agradecimento, antecipando as bênçãos de Deus. Fatos sobrenaturais ocorriam na minha vida, na vida das pessoas pelas quais eu orava na igreja. Então, sabe-se lá por qual razão a minha vida de oração começou a decair, até que eu quase desistisse de orar. Eu ainda orava nas refeições e orava na igreja, porém eu não ia muito além disso. A oração era insípida. O que é insípida, Anne? Sem gosto. Enfadonha, cansativa e sem sentido. Este período sem oração durava semanas ou ainda meses. Então, de súbito, o poder de Deus voltava a inundar a minha vida, da maneira que era antes. E mais uma vez eu me alegrava em entrar na presença de Deus. Mais uma vez eu orava bastante e tinha resultados. Até começar um novo declínio, como sempre acontecia. O que será que provoca esses altos e baixos na nossa vida de oração? Por que perdemos o interesse em orar? Por que nós deixamos de orar? Uma das razões que nos leva a deixar de orar ou faz com que a nossa vida de oração entre em declínio é o excesso de tranquilidade. Olha que contraditório. Faz parte da natureza humana. Quando as tempestades rugem, os ventos sopram e as ondas arrebentam, todos que se encontram a bordo oram como loucos. Quando o telefone toca assustador no meio da noite, quando o médico comunica que as coisas não vão bem, ou quando o cônjuge comenta que uma outra pessoa é mais atraente, a oração torna-se quase que uma segunda natureza. Em situações difíceis assim, quase todo mundo ora com muito fervor, repetidas vezes, esperançosos, até com desespero. Então as tempestades passam e o mar se acalma de novo, o vento diminui e Deus mais uma vez se mostra fiel. Grande parte da nossa motivação para orar se acaba e tem ao início uma grande estiagem de oração. É compreensível que este fato afete o coração de Deus. Ele também se sente usado por seus filhos. Principalmente quando agimos como estudantes de faculdade que só telefonam para casa quando o dinheiro acaba. Ixi, eu sei bem essa história. Minha época de faculdade era desse jeitinho. O negócio começava a apertar, eu trabalhava na faculdade para pagar meus estudos e sobrava assim, tipo, dava para ir num restaurante uma vez por mês. Restaurante simples, viu? Não é restaurante chique, não. E às vezes, se a gente ia fazer alguma outra coisa e tal, eu precisava pegar e ligar lá pro meu pai, pra minha mãe, e falar, olha, então, queria fazer tal coisa, mas o dinheiro não deu. Eu não era a filha que só ligava pra pedir, mas eu ligava bastante pra pedir. Ligava pra outras coisas também. Há um tema que está no Antigo Testamento. Deus abençoa os seus filhos e eles os esquecem. Ele os abençoa de novo e eles novamente o esquecem. Eles se metem em grandes problemas, então chamam por auxílio e Deus manda o socorro no último momento. E mesmo assim, ele é de novo esquecido. Leia o Salmo 78. Embora Deus tenha dado a lei a Israel, embora ele tenha dividido o mar para que eles pudessem passar, mesmo guiando o povo pelo deserto, milagrosamente dando comida e água e livrando eles dos inimigos, eles tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia que ele os resgatou dos seus adversários. Nossos pais no Egito não atentaram às suas maravilhas, não se lembraram da multidão das suas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Ele então repreendeu o mar e secou e fez com que eles passassem por abismos como que fosse um deserto. Salvou eles das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e cantaram louvores. Pesaroso, então, o salmista escreveu: pecamos como os nossos pais. Nós não queremos nos esquecer de Deus.
Desejamos que nossa vida de oração seja estável. Então, como que nós podemos nos lembrar de orar? Nós podemos nos lembrar de orar criando uma rotina. Agora observa aí, na hora que você acorda, o que você faz quando você acorda? Eu acredito que 90%, se não mais, dos que estão aqui, quando acordam, esticam a mão para o lado, pegam o celular e a primeira coisa que fazem é olhar as mensagens, olhar a rede social. É a primeira ação. Qual é a sua segunda ação? Provavelmente você vai para sua cozinha preparar um café, vai pegar alguma coisa para você comer, vai pegar uma água. Qual é a primeira ação que você faz no seu dia? Se você tiver consciência que o hábito, a rotina, ela é treinável, um hábito ele é estabelecido quando você assume um padrão, uma posição de consciência, então você pode colocar a sua oração dentro da sua rotina. Nós podemos nos lembrar de orar da mesma maneira que nos lembramos de tudo mais que nos interessa, colocando a oração na nossa agenda diária. No capítulo 5 desse livro, Jesus presumia que os seus seguidores separariam um tempo para a oração. Se acharmos que estamos orando cada vez menos, talvez seja porque não estabelecemos a oração como uma parte fixa da nossa rotina diária. Então você acordou, pegou o celular, olhou as mensagens, você desceu, você foi para sua cozinha, você comeu. Depois da cozinha, você vai pro seu banheiro, vai escovar os seus dentes e vai iniciar a sua rotina de trabalho. Essas são ações que você toma diariamente, repetidas vezes. A oração não está acontecendo, talvez porque ela não se tornou um ato repetido. Não está dentro da sua rotina constante, daquilo que você faz todos os dias quando você acorda, ou que você faz todos os dias na parte da tarde, ou ainda antes de você dormir. Escolha um momento em que você não costuma ser perturbado, quando você se desligar do mundo e se ligar a Deus. Escolha também um local que constitua o seu refúgio, em um santuário só seu, enquanto permanece na presença de Deus. Eu ensino bastante sobre isso, sobre você criar um local que as pessoas não precisam saber, que ali é o seu cantinho de oração. Pode ser um lugar que você possa sentar, pode ser um lugar que você ajoelhe, pode ser um lugar da casa que você fique em pé. Combine com seu Deus qual é o lugar da sua casa, que é o seu cantinho da oração. E você não precisa ir lá para passar horas e horas a fio, mas que no momento que você esteja ali, você esteja intencionalmente para falar com o Senhor. Algumas pessoas que eu conheço que oram com fervor, com júbilo e com constância, em geral conseguem descrever o ambiente físico onde oram diariamente. Eu sei de um homem que ora no trem de subúrbio 5 dias por semana. Ele embarca na estação Palatine e ora até chegar em Chicago. São 40 minutos. Se ele pegar o expresso e se ele pegar o comum, é 1 hora. Para ele, o banco do trem é um lugar sagrado. Olha que interessante isso aqui. Eu conheço uma pessoa que ora todos os dias no reservado de um restaurante, antes do trabalho. Outra que ora enquanto permanece sentada na frente da porta de correr que dá para o jardim. Uma outra que escreve as orações no computador no escritório da sua casa. Qualquer lugar pode se tornar o seu local de oração. Importante, se queremos nos lembrar de orar, é determinar uma hora e um local para nos encontrarmos com o Senhor. Então, se você tem desejado ter esse hábito, colocar isso constante, aqui existe uma instrução bem precisa. Basta que você selecione um local no seu dia a dia, que você esteja sempre ali, que você consiga usufruir daquele momento. E enquanto estiver ali, não faça outra coisa, a não ser aquilo que você se programou para fazer. Para muitos de nós, porém, o problema em relação à oração não é a falta de tempo ou lugar. Não é sobre você ter tempo. Quantas horas no seu dia, quantos minutos, e somando a isso ao longo do dia, que você assiste algo divertido, engraçado, que você busque informações de como está acontecendo o seu dia aí na cidade, busca saber como que tá isso ou aquilo que você se interessa. Temos um local para orar e vamos até lá com regularidade, só que com pouca vontade. Já não ficamos mais ansiosos para orar. Você pode pegar um pouco de água para mim? Não vontade de tossir. Pode ser aqui. Eu acho que falando veio como se fosse
uma gotinha da respiração, sei lá, pelo buraquinho errado. Às vezes, quando eu estou ajudando uma pessoa a entender por que não ora mais, eu digo, vamos voltar lá atrás? Vamos analisar aonde isso mudou? Você se lembra quando você começou a se sentir assim? E o que mais aconteceu na sua vida naquela época? Talvez você só não esteja observando que alguma rotina foi alterada e a alteração dessa rotina te tirou do que era o seu padrão. As pessoas sinceras e atentas costumam responder, sabe, foi quando eu comecei a frequentar festas, quando eu comecei a namorar e perdi o controle da minha vida. Outras pessoas ainda poderão dizer, eu fiquei atarefado no trabalho, então a ambição jogou as garras em mim e ganhar dinheiro tornou-se a força motriz da minha vida. Eu queria tanto fazer aquele recurso que estava na minha mente que todas as outras coisas que eu podia diminuir ou retirar da minha rotina, eu retirei. Então você pode perceber que na realidade você deixou Deus de lado. Deve ter sido quando eu fiquei brava com uma pessoa, deve ter sido quando eu senti que eu não tinha recebido uma resposta, ou qualquer outra justificativa que você consiga encontrar. Eu tenho que dizer a essas pessoas que quaisquer que sejam os detalhes, o pecado antigo é forte o bastante para gerar uma brecha cada vez mais larga no nosso relacionamento com o Senhor. Quanto maior a brecha, menos propensos nós estaremos para orar. Quanto mais distante você se torna, menos vontade você tem de falar com o Senhor. Lembro-me de uma época em que eu me encontrava fora da linha. Eu sabia que eu estava fazendo coisas erradas e ainda assim ficava imaginando por que as minhas orações de manhã no escritório pareciam tão frias e mecânicas. Eu tinha um período regular e um local determinado para orar. Só não queria entrar em uma discussão séria com Deus. Então eu li as palavras de Deus no livro de Malaquias. Aonde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Então vós dizeis, eis que desprezamos nós o teu nome? De muitas maneiras, diz Deus por intermédio de Malaquias. Eu vou mencionar algumas. Vocês estão enganando a Deus. Apesar das instruções precisas de Deus para que sejam oferecidos os melhores animais para sacrifício, os israelitas estavam levando os animais premiados ao mercado, onde seriam vendidos por um bom dinheiro. Os animais sem valor, cegos, mancos, à beira da morte, eram aqueles que eram levados ao altar de Deus. Vocês também estão enganando os pobres, pagando salários de fome, tornando eles economicamente inviáveis e tratando injustamente os estrangeiros. Além disso, vocês estão enganando suas famílias. O divórcio aumentava assustadoramente. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E pergunta então, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, por intermédio de Malaquias, Deus diz, depois de tentar me enganar, de enganar os oprimidos e enganar até a sua família, vocês têm a audácia de me pedir bênçãos? Vocês pecam escandalosamente contra mim e têm o desplante de me pedir favores? Então vocês se rebelam contra mim e esperam que a sua desobediência não me afete? Desculpem, mas fui profundamente afetado. O pecado de vocês despedaça o meu coração. É como se fosse uma traição. Se nós não vivemos em submissão a Deus, perdemos o sentimento de proximidade e fervor com Ele. Podemos sentir saudade dos antigos momentos de oração, mas erguemos uma barreira de pecado que terá que ser derrubada antes de voltarmos a usufruir um relacionamento amoroso com Deus. A comunhão profunda e perfeita com Deus será alcançada somente quando obedecermos completamente. Talvez você já tenha estabelecido um momento de oração em sua rotina diária e não tenha consciência de nenhum pecado encoberto diante de Deus. Ainda assim, sabe que está se afastando dele. Encontra-se prestes a desistir de orar, porque está desanimado, desiludido ou mesmo desesperado. Você ora com fervor para que seu pai sobreviva a uma cirurgia de risco
então ele não sobrevive. Você ora para que o seu filho e a esposa se reconciliem, permaneçam casados, e eles não se reconciliam e acabam se divorciando. Você ora para que a sua empresa resista a um novo concorrente, e ela não resiste, e os seus negócios fecham. Você sabe que os seus pecados foram confessados e que está procurando, sim, levar uma vida reta. Seus pedidos não são egoístas, eles são corretos, são justos. Agora que o seu pai morreu, agora que os seus filhos estão divorciados ou a sua empresa afundou, Deus não pode estar falando para que você espere. Já é muito tarde para isso. Pelo visto, a oração realmente não funciona. Por que gastar o fôlego? Se os céus não ouvem, se Deus não cuida, ou não tem poder para mudar a situação, para que orar? O melhor é encarar a realidade e parar de enganar a si mesmo. Caso você já tenha passado por uma decepção esmagadora, que a oração não solucionou e é um sincero seguidor de Cristo, com certeza você já se fez essa indagação. Eu não tenho uma resposta pronta para te dar, nem tampouco eu mesma. Há coisas que não serão esclarecidas desse lado aqui que nós estamos, da eternidade. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. O que posso transmitir é que Jesus disse aos discípulos quando eles se sentiram desanimados. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Depois de contar essa parábola como ilustração, ele perguntou a Jesus: não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, pois, depressa lhes fará justiça. Jesus não nos diz para perder o ânimo, para que continuemos a orar. O Pai nos escuta. Ele ouve todas as nossas orações. Ele se importa profundamente com tudo o que nos aflige e ele tem poder ilimitado para dar cabo de nossas preocupações. É verdade que ele não responde às nossas orações como nós, que somos seres humanos, falíveis e da maneira que nós gostaríamos. Ele deseja, no entanto, que nós sejamos perseverantes. Deus se agrada da nossa companhia e está ansioso para fazer o que for melhor para nós. Há alguns anos tivemos um domingo especial de batismos, quando muitas pessoas confirmaram publicamente a sua decisão de seguir a Cristo. Pensei que meu coração fosse explodir de alegria. Mais tarde, na escada, deparei com uma senhora que chorava abundantemente. Eu não conseguia entender como era possível alguém chorar depois de uma cerimônia como aquela. Parei e indaguei se ela estava passando bem. Não, foi a resposta dela muito sincera. Eu estou em grande luta. Minha mãe foi batizada hoje. Isso é um problema? Pensei. Orei por ela diariamente nos últimos 20 anos. A senhora continuou, pondo-se a chorar outra vez. Então eu respondi, não estou entendendo. Eu estou chorando porque eu cheguei tão perto de desistir de orar por ela. Depois de 5 anos, disse a mim mesma, para que isso? Deus não está me escutando. Depois de 10 anos, pensei, por que eu estou desperdiçando fôlego? Depois de 15 anos, eu ponderei, o que estou fazendo é um absurdo. Depois de 19 anos, me senti como uma tola. Acho que eu apenas continuei orando, apesar da minha fé diminuir. Eu continuei orando e ela entregou a sua vida a Cristo e foi batizada hoje. Ela fez uma pausa e me olhou nos olhos e disse, eu nunca mais vou duvidar do poder da oração. E aí eu vou te falar uma coisa, você que está aqui me escutando nessa tarde de segunda-feira, esse dia maravilhoso, dia 29 de julho. Talvez você pode até pensar no que passou pela minha cabeça aqui agora há pouco. Será que foi a oração ou foi só o tempo? Será que isso já não ia acontecer a despeito dessa mulher orar ou não pela mãe dela? Será que realmente a oração teve alguma interferência no que aconteceu? Pois é, eu já pensei isso. E é bem provável que você que está aqui também. A leitura de amanhã, ela fala sobre diminuir o ritmo. E eu vou te dar um spoiler do que é esse diminuir o ritmo. Você precisa entender como que funciona o motor. Escuta isso aqui, ó.
Muitas vezes a nossa empresa aqui é uma empresa de manutenção. Uma empresa de manutenção que trabalha com todos os aspectos de um restaurante, cozinha industrial. Dentro dos restaurantes existem vários tipos de motores, equipamentos que funcionam como motor. Existem dados momentos que esses motores param de funcionar. Ou eles invertem a rotação, ou eles ficam numa voltagem diferente, isso faz com que a velocidade dele esteja alterada. E quando ele está na velocidade alterada ou invertido, acontece que o motor ele deixa de cumprir ou de funcionar de maneira adequada. Na realidade, ele continua sendo o motor e a função dele continua sendo a mesma, mas se a rotação dele está invertida ou numa velocidade mais lenta, ele deixa de fazer efetivamente o que deveria ser feito. E muitas vezes o que você pode ter presenciado numa oração que não dá resultado é que a energia não estava suficiente, ou a velocidade, ou ainda a direção. Muitas vezes, quando as pessoas, principalmente mulheres, com tipo para ações diretamente como mentorado, são sempre as mulheres. E várias vezes as mulheres me perguntam assim: Anne, como que eu faço para orar pelo meu marido? Como que eu faço para mudar o coração dele? O coração dele é muito mau, às vezes ele parece que ele quer me fazer sofrer. Já escutei coisas como essa. Pensar que uma pessoa com quem você casou, você chegar ao ponto de cogitar que ele está fazendo algo para te magoar. E aí, todas as vezes, sem exceção, todas as vezes, 100% delas, a minha resposta é: a sua oração está direcionada para o lugar errado. Enquanto você está ocupada ou se ocupando em orar pelo seu marido, você não está orando pelo centro do motor mais precioso, que é o que faz com que o milagre aconteça. Você. O orar é em você, por você, para que aquilo que é mal no seu coração seja revelado e tratado, para os seus pensamentos que não estão de acordo, para vocês terem unidade no relacionamento seja tratado, para que a maneira de se comportar em casa seja tão sobrenatural, que faça com que o seu parceiro ou parceira queira entender o que você está fazendo. Tenha desejo de conhecer o Deus que você serve. Não aquele que você diz que segue, mas aquele que o seu coração ama, adora, se concentra nele. Eu vi agora há pouco aqui a mensagem que a Estética Francinense escreveu. Essa história me lembra muito de quantas vezes eu já orei para Deus pela vida do meu marido. E já 2 semanas atrás o meu marido aceitou Jesus. Glória a Deus. Eu tenho certeza, viu, que se você olhar para você, você vai perceber que esses anos todos que você orou para ele aceitar Jesus, haviam ações, atitudes suas que não estavam revelando de verdade o Jesus que você seguia. Alguma coisa aí você ajustou, alguma conexão coerente, correta entre energia e frequência, você ajustou em você que permitiu que ele desejasse conhecer aquele Jesus que você segue. Então, parabéns por não desistir, pela sua decisão. Sim, o Senhor tem um ministério para as mulheres. As mulheres, elas são mais espiritualizadas. As mulheres têm uma facilidade maior de ouvir e sentir e desejar falar com Deus, pela até mesmo a natureza da mulher mais sensível. Mas não quer dizer que os homens não possam e não sejam. Existem homens que são muito mais valorosos, de terem assim uma conexão muito forte com o Senhor. Não deixe de orar. Não deixe que as coisas que parecem, o resultado que parece, pode ser um resultado negativo até então, te impeça de permanecer naquilo que você acredita, que você viu, que você sente. Porque você pode estar 1% de obter o resultado. Esse resultado vai ser adiado ou cancelado se você desistir. Amanhã a gente continua falando a respeito da mudança de rota no nosso coração. Como organizar, como reestruturar o nosso coração para que a gente possa diminuir as percepções externas e aumentar a nossa percepção interna.
Sabe que às vezes, quando eu tô fazendo lives que não são específicas assim sobre a oração, eu tenho o hábito de dizer, nem sempre eu falo, eu escutei a Deus, eu escutei o Senhor falar pra mim. Muitas vezes eu uso essa expressão, gente. Eu falo assim, olha, algo dentro de mim me dizia que. O que é esse algo? É o próprio Deus. Mas existem pessoas aqui no Instagram mesmo que não estão prontas para ouvir dessa maneira. E às vezes, quando a gente insiste em falar de Deus de uma maneira tão espiritualizada ou religiosa, pode ser que a gente afaste as pessoas de ouvirem a mensagem por trás do que a gente está dizendo. Então eu costumo falar assim, ó, algo dentro de mim. Então ajusta a sua comunicação. Perceba que às vezes a sua oração incessante na frente do seu parceiro pode mais o incomodar do que o atrair para Deus. Talvez o desejo de você colocar tantos louvores, mulher, na sua casa, você querer ficar escutando louvores dia e noite, é lindo para você, você se sente bem, mas aquilo pode estar incomodando o seu parceiro. Talvez o seu desejo de ir à igreja 5 vezes na semana te deixa alegre, te deixa repleta de felicidade, mas isso pode estar afastando você de ter um relacionamento com o seu marido. Entenda que Deus, ele não nos fez de forma única. Ele é um Deus de muitas faces. Não se apegue a um único padrão para se encontrar com Ele. Aproxime-se de Deus e saiba como Ele fala com você. E peça discernimento para Ele, como se posicionar, como lidar no seu relacionamento, como atrair as pessoas para Jesus, mesmo que você não fale o nome dEle. Na última imersão que eu fiz, que foi agora no mês de julho, eu falei isso bem na abertura. Essa não é uma imersão religiosa. Poucas vezes vocês vão me ouvir falar sobre Deus, mas ela é toda sobre Deus. Eu não preciso dizer o nome dele, mas ele está em tudo que eu estou dizendo. Então ajusta isso, muda essa percepção, muda a maneira de você se comunicar. E eu posso te assegurar que muitas orações que não estavam sendo solucionadas, não é que não estavam sendo atendidas, mas não havia chegado ao desfecho final, pode começar a acontecer um derramar de bênçãos infinitas porque você mudou a sua comunicação. Eu espero que hoje o seu dia seja excelente, que você seja uma pessoa iluminada, que a sua vida chame atenção, que o seu coração esteja tão cheio que você seja obrigado a transbordar para pelo menos uma pessoa hoje, nem que seja num sorriso, nem que seja num abraço ou numa palavra que você vai decretar sobre a vida de alguém. Nós somos profeta, nossa boca, ela emana decretos, então observa bem quais tipos de decreto você tem falado para você e para as outras pessoas. Amanhã às 12h30 nós nos encontramos aqui novamente para a leitura do próximo capítulo. Eu quero te fazer alguns lembretes. No dia 9 de agosto nós teremos nossa próxima edição do do café de network aqui em Alphaville. Se você tem fácil acesso e consegue estar aqui, vai ser na minha casa e eu quero te receber com todo carinho. Vamos organizar um momento muito especial e eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada por esse momento. No dia 25 de agosto, meu esposo e eu iremos fazer um churrasco para casais, também aqui em Alphaville. Se você hoje deseja ter um relacionamento de mais intimidade, deseja poder falar a verdade, ser honesta, se relacionar genuinamente, cumprir o seu papel de esposa, você tem que estar com a gente no dia 25 de agosto. E em setembro, no dia 14 de setembro, vai acontecer a próxima edição da Imersão Prospere Mais. São esses os recados principais. Coloca aí na sua agenda, se organiza para estar com a gente. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar aqui no direct, que eu e minha equipe podemos responder você. Um beijo no seu coração, nos vemos amanhã. Só mais uma coisa. No grupo da jornada, nós temos uma jornada de 40 dias. Agora, no dia 1º de agosto, vai iniciar uma sequência de 40 dias de desbloqueio. Então, você que me chama, que fica me falando, Anne, como que desbloqueia isso, como que ressignifica aquilo? É agora o momento. Entra no grupo de WhatsApp, me chama aqui no direct para você pegar o link desse grupo, para você participar dessa jornada de 40 dias. Eu vou te entregar algumas estratégias e instrumentos para você fazer da sua casa em qualquer lugar do mundo. Você não precisa saber, você vai ser instruído em como fazer isso.
E eu vou estar de mão dada com você nesse processo, para que você primeiro encontre as coisas que têm te limitado, te bloqueado e entender como ressignificar tudo isso. Uma mente livre não permite nunca mais viver menos do que a sua verdadeira essência, daquilo que realmente clama no seu coração. Eu jamais teria feito um triatlon se eu não tivesse aprendido a me desbloquear. Ontem, enquanto eu estava lá de frente para o lago, eu pensei, eu não dou conta. Eu fiz uma das técnicas que eu quero te ensinar. Muitas vezes nós podemos não observar, mas em pequenos detalhes, a nossa mente nos rouba. Ela nos impede se a gente não está atento e consciente. Então, se isso faz sentido para você, se você tem coisas que você quer desbloquear ou ainda nem sabe o que você quer desbloquear, me chama para você entrar no grupo, para você estar conosco nessa jornada de 40 dias de desbloqueio. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Até amanhã, pessoal. Uma boa tarde. Um beijo no coração de vocês. E tchau, tchau.